Bom, vou começar a atrocidades da União Soviética. Antes de começar, alguém aqui olha para a União Soviética e fala, pô, que da hora, queria viver lá. Não, odeio. Vocês vão ver porque que não é tão legal assim hoje. Olha quem veio. Então vamos começar. Primeiro, a gente vai estar vendo isso aqui hoje. Tá meio que em ordem de mais pesado ou menos pesado, assim, na minha opinião. Então, mas não tá tão certo assim. Tipo, tudo isso aqui podia... Esses três primeiros aqui dá até pra alterar de qualquer forma. Esse aqui dá pra trocar também. É bem difícil. Então, vocês conhecem algum desses aqui? Ao que um desses aqui refere? Ótimo. Muro de Berlim. Muro de Berlim, acho que é o mais famoso aqui, né? Bom, então vamos começar, né, com o Muro de Berlim. Eu conheço por causa da música. Do We Didn't Start the Fire, né? Aprendeu com o History Club. Então, o Muro de Berlim ele foi erguido em 13 de agosto de 1961 pela União Soviética. E a desculpa que eles usaram é: temos que proteger a Berlim Oriental de ideias fascistas que podem vir dos ocidentais. Lembrando aqui para o pessoal que não estava, talvez ou não sabe, a Alemanha, depois da Segunda Guerra Mundial, ela foi dividida para ser ocupada tanto pelos americanos, britânicos e franceses de um lado e pelos soviéticos do outro. E a gente tinha aqui a divisão de Berlim. Então, ali mais ou menos metade de Berlim, que não é metade, né? 33% soviética, assim como o resto da Alemanha, e o resto dividido entre os ocidentais que juntaram elas. E aqui a gente tem Berlim, ó, tá no meio da parte soviética. Então isso era um grande problema. Quem aqui lembra do Berlin Blockade que a gente disse? A Mari lembra da aula de história, vocês devem lembrar da aula do último meeting que a gente teve. A música do... Então, deu muita briga Berlim, né? Porque não parece uma boa ideia você ter tipo um pedacinho assim no meio do lugar soviético. E aí o Stalin, para proteger a Berlim Oriental de ideias fascistas que podiam vir do Ocidente, foi lá e construiu um muro em volta deles aqui. Tipo, o muro não era só de assim. Ele literalmente dava a volta na outra Berlim, para ninguém poder escapar, assim, ninguém poder entrar, na verdade, né? Era o contrário. Era bem interessante, assim, porque, você olha e pensa assim, o muro serve para você se defender, não para ninguém entrar no lugar, assim, tipo, ninguém escapar para lá de tão ruim que é o lugar que você criou, né? Bom, mas continuando. O muro ele tinha 66,5 km de extensão e, antes disso, 2,6 milhões de pessoas saíram da Alemanha Oriental e foram para a Alemanha Ocidental, de tão pior que era viver do lado soviético. Antes do muro ser erguido, né? Depois que foi erguido, ficou bem mais difícil você trocar tanto de Berlim quanto de Alemanha ali, para você ir para melhor, né? O muro de Berlim, vocês podem pensar, pô, não é tão ruim assim, o pessoal só ficou preso ali, mas, cara, é péssimo, porque muita gente perdeu o emprego. Porque esse aqui era o lado mais rico da cidade, era o lado mais desenvolvido, né? Porque, bom, o outro lado era literalmente comunista. Então, aqui que estava o emprego, aqui que estava o dinheiro. Então, muitas famílias foram separadas, porque um tinha que ficar desse lado, o outro desse. Tipo, literalmente assim como aqui em São Paulo, por exemplo, eu imagino que vocês são familiares que moram de um lado da cidade e vocês do outro, mas se eles construíssem um muro no meio, muito primo foi separado, pai e filho separado, e como eu disse, né, muita gente perdeu o emprego. Então, o muro foi realmente um desastre, assim, se a gente for olhar do aspecto humanitário. Mesmo depois do muro ser colocado, muitas pessoas tentavam trocar de Alemanha e tentar de Berlim. Muitas morreram, foram presas, mandadas para Gulag tentando. E mesmo assim elas continuavam, acho que foram 200 mil pessoas que tentaram escapar. E mesmo assim elas continuavam tentando. Eu não tenho certeza desse número. Mas era, para vocês verem o quão punk era morar do lado da Berlim Oriental. E depois a gente vai ver um pouco mais porque que era pior morar lá. Bom, o Muro de Berlim, ele é a representação mais icônica da Guerra Fria, né? Eu imagino que quando vocês pensam em Guerra Fria, talvez venha o Muro de Berlim na cabeça de vocês, porque ele representa muito dessa divisão de Ocidente e Oriente, a briga entre capitalismo e comunismo ali. O Muro de Berlim, a gente quer um olhando para o outro diretamente e a comparação direta das duas Berlins. E a Alemanha, né, era um grande foco de propaganda para os dois lados, para ver qual era o melhor sistema. Então a Alemanha que estivesse melhor ia servir meio que como prova de qual sistema é melhor, capitalismo ou comunismo. E depois vocês podem ver aqui, né, pelo gráfico do PIB per capita qual sistema acabou sendo melhor. Vermelho representando a Alemanha Oriental, azul representando a Alemanha Ocidental, e a disparidade é imensa. Bom, novamente, né, se o seu governo é tão ruim que você tem que manter as pessoas presas, você constrói um muro para manter as pessoas dentro, eu acho que é um sinal que não está tão boa a vida, né? E é isso. Um exemplo de última coisa que eu vou falar aqui sobre o Muro de Berlim é que a Berlim Oriental, a Alemanha Oriental, vocês devem estar pensando, pô, não é possível que seja tão ruim assim. Primeiro que eles não podiam escolher os líderes com eleições democráticas, assim como o pessoal do Ocidente podia.
era muito mais sobre controle soviético. Eles eram tipo um estado fantoche da União Soviética, pode colocar assim, um estado cliente, né? Eu gosto de chamar de fantoche, mesmo tecnicamente não sendo tanto assim, mas pô, os caras respondiam a Moscou, sabe? Então pra mim é fantoche. Então a gente tinha isso, e uma das coisas mais pesadas que a gente tinha na Berlim Oriental, que não tinha no Ocidental, né? Na Berlim, na Alemanha Ocidental e Oriental, é a Stasi. Alguém sabe o que é Stasi? Já ouvi, mas não sei. Stasi era a polícia secreta da União Soviética que ficava você era capitalista, pá. Você era contra o governo, pá. Eles iam atrás de você. Então era tipo uma Gestapo, que era dos nazistas, só que pelos comunistas, entende? Então eles tinham polícia secreta. Isso tipo, meu, é bizarro pensar que isso ainda existia após a Segunda Guerra Mundial. Bom, isso aqui é só para comparar, né, as duas Europas, porque vocês lembram do meeting passado que a gente falou da cortina de ferro? Então, todos esses... Isso aqui, eu não sei se dá pra ver os números, dá pra ver? Mais ou menos. Bom, vou ler. Isso Pra quem aqui, não é míope, dá pra ver. isso aqui são os PIBs per capita depois do fim da Guerra Fria, né? Que muitos consideram que foi a queda do muro de Berlim, deixa eu só lembrar o ano. E... eu não falei, mas começaram a derrubar o muro em 9 de novembro de 1989, tá? Eu esqueci de falar isso, mas é importante. Bom, isso aqui foi mais ou menos quando já tinha meio que acabado a Guerra Fria, assim, os soviéticos já tinham saído muito da influência da Europa oriental, como eles tinham antes. E aqui a Polônia, o PIB per capita deles era de 6.681 dólares. O da França, praticamente 20 mil. Aqui, estava atrás da cortina de ferro, 7.600. Estava do outro lado, 20 mil na Itália. Então a comparação é bizarra, você vê o desenvolvimento da Europa Oriental com o desenvolvimento da Europa Ocidental. Esse era o lado que ficou praticamente sob controle soviético inteiro, tipo, praticamente anexado. Vou falar um pouco mais disso quando a gente for falar da Polônia. Bom, agora isso aqui é o tal colonialismo soviético que eu vou falar bastante hoje. Hi, Luiz. No problem. Uau! I guess. Colonialismo soviético, alguém tem noção ao que você se refere? Colonialismo da União Soviética. Sim, mas o que é mais ou menos? Porque não eram. Porque assim, quando eu falo colonialismo soviético, não eram colônias como a gente está acostumado, como por exemplo dos países europeus nas Américas. Eram colônias mais, sabe, não dá para chamar de colônia formalmente, porque não era por trás do oceano e essas coisas. Eu diria que Então, a União Soviética só entrando no país e impondo seus valores, suas regras. Sim, isso aconteceu bastante. Tipo, quando eles não forçadamente invadiam, eles tipo stage a coup e tomavam um lugar. Era o que o Mr. Klein fala da salami tactics, né? Então, eu vou falar um pouco da história da Polônia, porque eu gosto bastante da Polônia e essa era a desculpa perfeita para falar sobre eles. Então, o Estado polonês começou a se formar mais ou menos no século VII, com tribos se aproximando. E na metade do 10º século, eles se organizaram na forma de um Estado mais formal ali, um reino. E depois de umas briguinhas internas, os poloneses ficaram lutando com os reinos prussianos durante os séculos XII e XIII. Aí no século XIV, os poloneses eles foram reunificados em um reino forte e unido. Então finalmente os poloneses ali tinham um reino de verdade, assim. E eles estavam indo bem até eles deixarem de existir em 1795, quando eles foram anexados tanto pela Prússia quanto pelo Império Russo. Então os poloneses ainda eram um povo com identidade, eles queriam ser independentes, mas eles estavam divididos ali em partes da Rússia e da Prússia. A Prússia depois virou Império Alemão, tivemos a Primeira Guerra, quem estava aqui lembra. Acabou, o senhor Wilson falou o seguinte, não, os poloneses vão ter um reino, vão ter um país para chamar de deles agora. Eles, vamos... E aí, acabou a Primeira Guerra Mundial, Polônia tem o seu próprio país. Então foi uma república ali, beleza, durou um pouco até chegar a Segunda Guerra Mundial. Na Segunda Guerra Mundial, como vocês bem lembram, Hitler veio de um lado, o Stalin veio do outro e a Polônia quebrou, né? Foi completamente anexada. Aqui entra o primeiro ponto, que é o governo em exílio contra o governo comunista. O governo, basicamente o que aconteceu depois da Segunda Guerra Mundial estourar e a Polônia cair, esse governo que mandava no país na época foi para a Inglaterra ficar em exílio lá. E beleza, era tipo governo oficial. Aí acabou a Segunda Guerra, né? E aí eles foram falar assim para a União Soviética, olha, a gente quer devolver aqui o governo, certo? Você prometeu eleições livres, vamos ter uma eleição livre, por favor? Só que o Stalin falou, não, já tem um governo aqui, o governo de Lublin, é o governo oficial da Polônia, por favor, respeite, que era um governo comunista, né? Que o Stalin que tinha montado. Só que aí os caras ficavam tipo, você prometeu que ia ter eleições livres na Europa, nos países liberados por vocês, né? Só
Só que ao mesmo tempo eles iam ter a esfera de influência, vocês lembram disso, né, do encontro passado. Então meio que ficou nessa, e aí entra o ponto que é o Churchill, ele meio que trocou a Polônia pela Grécia. Então ele falou para o Stalin, beleza, fica com o governo de Lublin aí, fica com o governo comunista, pode mandar na Polônia, mas vocês não vão interferir na Grécia, beleza? E assim ficou, né? Não vale a pena entrar em detalhes porque ele queria tanto a Grécia. Alguém tem curiosidade disso? Acho que não. Bom, aí meio que a Polônia ficou para os soviéticos, então era um governo que respondia diretamente a Moscou ali, eles não tinham muita liberdade. Os poloneses eles viviam sob o governo soviético. Em 1945, no final da guerra, a oposição foi massacrada, então Stalin matou líderes de governo e mandou qualquer apoiador ou pessoa contra a União Soviética para gulags, que depois a gente vai ver melhor o que é. E basicamente isso aconteceu, né? E vale lembrar que a Polônia estava tecnicamente do lado dos aliados na Segunda Guerra Mundial, então é bem estranho, né? Tudo que aconteceu, mas tudo bem. Em 1900, o governo comunista ele começou a falhar economicamente, não estava funcionando tanto. Olha, eu pulei uma parte. Aqui. Em 1968, muitos estudantes eles começaram a protestar porque eles queriam ter o simples direito de poder expressar suas ideias publicamente e escolher seus representantes. E os soviéticos brutalmente massacraram essas oposições. Em alguns casos, eles abriram fogo nos manifestantes. A resposta para esse caso dos estudantes que protestaram bastante, os soviéticos eles simplesmente expulsaram 20 mil judeus dos países. Foi tipo a resposta para a crise deles. Bom, agora veio o que eu falei, né, de abrir fogo. Os protestos eles continuavam e por incompetência do governo comunista, o preço básico dos alimentos começou a subir. E aí o preço foi subindo e agora não eram só os estudantes protestando. Você tinha o trabalhador protestando também, que queria sustentar a sua família. Então eles começaram a protestar e aí os protestos foram tomando força e uma das respostas foi abrir fogo nos protestantes, deixando dezenas de mortos e centenas de feridos. Então essa é a liberdade política da União Soviética. Bom, agora a gente passa para 1980, 1980. Esses protestos estavam ganhando cada vez mais força e o governo foi forçado a negociar. Só que eles negociaram, beleza, eles conseguiram o que eles queriam, só que em 1981 eles colocaram o país sobre lei marcial. Então, o que acontece na lei marcial? As leis civis são tiradas de prática, as leis normais, e entra um governo militar para tomar conta do país. E isso fez com que muitos civis pudessem ser presos sem julgamento. Talvez isso lembre vocês da ditadura no Brasil, também acontecia isso. Quando a gente estava sobre a lei marcial, sobre os militares no poder, a gente tinha, eu não tenho certeza se chegou a ser considerado lei marcial, mas quando a gente tinha o governo militar no poder, muitos eram presos sem julgamento. Né? Era só uma corte militar ali, não acabava indo para a corte civil e indo para o legislativo de fato, ficava tudo no executivo. E, bom, o governo militar foi horrível e, finalmente, em 1981, os poloneses, lógico, né, com a queda da União Soviética, eles foram perdendo cada vez mais força, foram forçados a tirar a influência que eles tinham sobre o país. E eles finalmente ficaram livres ali para terem o próprio governo e hoje em dia eles são um país muito próspero na Europa, felizmente, né? Eu só queria fazer uma conclusão aqui, né? Que a Polônia não foi o único país que só passou por isso, por ter pessoas não podendo escolher seus próprios representantes. Tinha a cortina de ferro, como vocês lembram, e praticamente todos os países atrás dela eram forçados a seguir a lei soviética. E eu falei um pouco com o Mr. Zoltan de matemática sobre como foi a Guerra Fria, só que para a Hungria. E ele me contou bastante, né, de como eles viam os soviéticos, porque, teoricamente, a Hungria se aliou ao eixo na Segunda Guerra Mundial, então eles estavam tipo, no time perdedor. Então fazia sentido eles serem ocupados, mas não como a União Soviética fez. Já tinha passado o prazo e eles tinham que ser liberados. E aí, em 1954, eu acho, acho que é 54, eles fizeram o que chamam de Hungarian Uprising, então os civis eles foram para a capital e meio que chutaram o governo soviético que tinha lá. Só que, né, eles tiveram que usar violência e aí Moscou respondeu mandando tanques para a cidade. E aí 2.500 húngaros morreram em comparação a 650 soviéticos. Então era uma força muito desproporcional. Só que o Mr. Zoltan ele disse que foi, mesmo falhando, acabou sendo um sucesso, porque os soviéticos eles tiraram um pouco da pressão que estava tendo sobre a Hungria. Eles deixaram eles serem mais livres e serem menos pressionados. Então, na Hungria, isso, lógico, né, talvez tenha um pouco de influência de propaganda nessas coisas, eles veem a Hungarian Uprising como um sucesso, porque eles conseguiram o que eles queriam, que era ser mais livres e menos controlados pela União Soviética. Bom,
Agora, né, entra um pouco mais do colonialismo russo que eu tinha falado. A gente tem bastante na Ásia Central, onde isso aconteceu. Então, países como Turkmenistão e companhia, né, que eu não vou ficar citando nome, eu não sei nem o nome de todas as questões. Só cito Turkmenistão, Cazaquistão, me ajuda aí agora. Tajiquistão, tem Isso. um que é Kurdistan, eu não sei falar. Kirguistão. Paquistão, Bom, Uzbequistão. Paquistão eu acho que não, porque ainda era parte da Índia. Mas toda essa galera aí, tipo, esses países desse tipo, eles foram literalmente invadidos e anexados pela União Soviética. Que, tipo, é um absurdo, porque eram países independentes com o próprio povo, com a própria cultura. E aí os soviéticos chegavam, invadiam um país, esses países não tinham como responder o poderoso Império Russo, e eles trocavam os líderes que tinham por líderes etnicamente russos. E a gente vai ver bastante do porquê que isso é um problema, vendo as grandes fomes que eles causavam. Bom, a gente chama de colônia porque quem era beneficiado eram os russos, não eram os países locais. Todos esses outros países eles meio que serviam para suprir a Rússia. E tem muitos exemplos que eles fazem políticas e forçam esses países a adotarem políticas que beneficiariam Moscou, beneficiariam a Rússia. Como, por exemplo, eles beneficiavam a produção de grãos no lugar de animais no Kirguistão. Porque ia ajudar os russos para... Bom, ia ajudar eslavos russos e empobrecer os nativos, para forçar eles a serem russificados. A gente vai ver mais disso depois. Então é um absurdo isso. E tiveram massacres e limpezas étnicas em todos esses países para tentar russificar a população, deixar eles mais obedientes à Rússia e servir à União Soviética, que era, na verdade, né, servir à Rússia. E, cara, é um absurdo, e antes de 1980 muita gente não falava sobre isso, era meio que ignorado esse ponto do colonialismo russo. Porque essa informação vinha de pessoas que conseguiam fugir dessas colônias, né, que na verdade eram repúblicas aliadas da União Soviética, eram soviets, né, tipo, não sei falar o nome, mas era tipo... soviets, era tipo uma unidade ali soviética. Então eles achavam que, eles são amiguinhos, beleza, eles querem ficar juntos, mas não. E aí essas pessoas chegavam e falavam, cara, vocês não acreditam o que aconteceu. Eles mataram 4,5 milhões de pessoas de fome. E todo mundo ficava, o quê? Não acredito, você está fazendo propaganda anticomunista. E coisas do tipo. Então eles não eram muito levados a sérios até a União Soviética colapsar e vazarem os relatos deles. Mas enfim, a gente vai ver mais as consequências desse colonialismo russo. Hoje o dia é bem dark, tá, dos temas. Esse aqui eu vou ser bem breve para não tomar muito tempo, porque é algo menor assim, mas ainda é bem grave. Então, basicamente, os poloneses eles eram aliados, então eles lutavam contra os nazistas, contra o eixo na Segunda Guerra Mundial, só que a União Soviética anexou metade da Polônia. E aí, o que os soviéticos fizeram com os prisioneiros poloneses, né? Mesmo depois deles serem aliados? Eles mataram 22 mil poloneses, 22 mil prisioneiros de guerra.